Nosso prota, Shina Kazuya, é um colegial qualquer que tem uma vida monótona. Até uma noite em que ele sai para comprar a janta e acaba sendo esfaqueado para proteger duas moças de um louco com uma faca. Ao acordar, Kazuya estranhamente está em um quarto luxuoso, e até com uma empregada particular. No primeiro momento, ele não entende o porquê de estar ali e quem são as pessoas que o rodeiam, até ele se dar conta de que ele acabou morrendo, reencarnando como Caim von Silford, um menino de 3 anos filho do Marquês Game Silford. Kazuya, como um bom leitor de novels, está no lugar de seus sonhos, já que em seu novo mundo existe magia e monstros. Caim então aprende a ler e a fazer contas. Ele era um colegial na vida passada, então não teve muita dificuldade. Ele tem um profundo interesse por magia, mas só poderá começar a usar quando completar 5 anos e for batizado. Ele espera ansioso os 2 anos que faltam estudando somente com os livros. Finalmente chegado o aniversário de 5 anos de Caim, ele e a família vão até o templo para que um dos 7 deuses principais daquele mundo dê sua bênção a Caim. Estranhamente, no meio do evento, Caim é transportado para o mundo dos deuses, onde vivem os 7 deuses daquele mundo. Eles explicam que Caim reencarnou pois sua morte não estava nos planos, porém ele morreu fazendo uma boa ação, e então o Deus da Terra pediu para que ele recebesse uma nova vida. E então, não só um, mas todos os 7 deuses dão suas bênçãos a Caim. Uma coisa desse tipo nunca tinha acontecido, com certeza ele tá muito OP agora. Ele retorna ao mundo normal e até esconde seus status antes que qualquer um pudesse ver, o que foi uma sábia decisão, porque na teoria, o máximo de status que se poderia ter era até o nível 5, porém, ele recebeu literalmente todos os status no nível 10. Ele é basicamente um guerreiro perfeito, já que recebeu diversos tipos de bênçãos em diversos atributos diferentes, tanto mágicos quanto físicos. Caim até tenta disfarçar seu status, mas acaba não sendo uma tarefa fácil, já que mesmo conseguindo omitir alguns status, para a média das pessoas, seus status são considerados muito altos para uma criança de 5 anos. A partir de agora Caim deverá esconder isso de todos, já que se o próprio governo souber disso, ele poderá acabar morto. Determinado a ajudar as pessoas com seus novos poderes, Caim toma a decisão de ser um aventureiro quando crescer, e assim se inicia a jornada do nosso prota. Para se tornar um aventureiro, Caim terá que estudar mais ainda do que de costume, então seu pai decide contratar um professor particular para ele. Ele contrata 2 aventureiras Rank D, chamadas Millie e Nina para ensinar Caim. As duas ficam impressionadas pois não tem basicamente nada para ensinar a ele. Caim já domina técnicas de nível básico, médio e até avançado. Ele já é mais forte que qualquer uma das duas, consegue fazer magia sem entoar nenhum feitiço, além de ter uma habilidade sem igual com a espada. Como se não bastasse, ele ainda dá um esculacho em aventureiros de rank C. E isso tudo sendo uma criança de 5 anos, imagina quando esse cara tiver uns 12. Após um time skip de 3 anos, Caim está com 8 anos, e o contrato de Millie e Nina como professoras dele havia acabado de expirar. Como presente de despedida ele resolve fazer bolsas mágicas para as duas. Caim consegue simplesmente derrotar com a maior facilidade 2 monstros de rank A, que até aventureiros experientes têm dificuldade e têm de se juntar para derrotar. O pessoal da mansão até pensa que os monstros estão atacando as terras e partem para a luta, mas era só um alarme falso. O Caim é tão roubado que até as bolsas que ele fabrica são 10 vezes melhores que bolsas normais, mesmo as normais sendo muito caras. Realmente ele é o ser a ser superado nesse universo. Assim, o contrato entre Caim e suas professoras acaba, e ele segue por conta própria a partir de agora. Mais um time skip depois, Caim já tem 10 anos, seu nível continua aumentando, seus status já são tão altos que se ele mostrasse para alguém, provavelmente quem visse morreria só de olhar. Caim está indo para a capital real para seu debut, já que ele é filho de um nobre e acabou de completar 10 anos. No caminho, ele nota que há uma carruagem sendo atacada por dezenas de monstros e resolve interferir. Não é nada difícil para ele. Além de derrotar todos os monstros, ele cura os soldados feridos e transporta os mortos com sua caixa mágica. Caim acaba de salvar a princesa Telestia e a filha do Duque Santana, Silk. As duas agora estão apaixonadas por ele, e chegando na capital, Caim tem uma audição com o próprio rei, onde por seu talento, ele ganha o título de barão, além de 10 moedas de platina e uma mansão. Isso tudo tendo somente 10 anos. A real é que o rei viu talento em Caim e queria fazer ele ficar no reino custe o que custar, tanto que ele oferece a mão das duas em casamento para Caim, e ele todo sem jeito não vê outra opção senão aceitar. Não que isso seja ruim, mas, né, o cara foi fazer uma boa ação e agora já tá prometido noivo de 2 minas.
Bom, Caim consegue conversar novamente com os deuses sobre seus status. Eles sugerem que ele siga com aqueles status, assim ele poderá se tornar um semideus, já que no momento ele deve ser o ser mais forte do mundo. E como os deuses estão entediados lá no mundo deles, eles pedem que Caim crie algo para entretê-los. Ele vai até um artesão especializado para que ele crie um jogo que é uma espécie de damas mais complicado, que ele chama de reverse. Já que Caim é um nobre e precisa manter seus custos, além de entregar este jogo aos deuses, ele pensa em comercializar para conseguir dinheiro para manter sua mansão. Voltando ao debut, Caim e mais um monte de crianças nobres finalmente se reúnem para o evento que acontece na capital real. Foda que ele age como se não gostasse de ter sido forçado a noivar com Celeste e Silk, mas não pode ver uma das duas que já começa com charminho e cantadas. Na moral, esse Caim é um safado. A safadeza dele só não é mais evidente que a vergonha que esses nobres de nariz empinado passam tentando lançar um feitiço. Os caras não têm mana para conseguir fazer um feitiço direito. E ficam mais envergonhados ainda quando descobrem que Caim tem título de barão e é infinitamente mais forte que eles. Caim finalmente vai conhecer a mansão que ele ganhou. Eu esperava que ele ganhasse uma mansão já no ponto de morar, mas chegando lá ela tá mais para uma construção abandonada. Já tá caindo aos pedaços. Mas nada que um pouco de magia do nosso prota não resolva. Ele agora tem empregados e começa a terminar de decorar a mansão. O cara coloca um funkin dragão vermelho empalhado gigante logo na entrada da mansão. Ele nem gosta de chamar muita atenção. Agora que já está tudo pronto, só falta Caim dar uma festa de inauguração de sua nova mansão. Ele convida todos os nobres do reino, inclusive o próprio rei. Como o pessoal nunca tinha provado a comida do antigo mundo de Caim, ele tem a brilhante ideia de oferecer hambúrguer e vinho pra galera. Ele acaba conquistando todo mundo pela barriga e também por sua hospitalidade, recebendo elogios até do próprio rei. Acredito que depois disso geral passou a gostar do Caim. Todo mundo menos o Marquês Corgino, que foi super arrogante desde sua chegada. Isso até ele ver que o rei estava presente e acaba até levando um esculacho do próprio. Um tempinho depois, Caim vai até o castelo real, pois o primeiro-ministro pediu para que ele deixasse materiais de alguns monstros por lá. Ele encontra o vice-capitão da guarda, Dain, e após Caim mostrar os monstros que tinha derrotado, Dain pede para que ele o acompanhe para ajudar no treino dos cavaleiros. Ele quer que Caim conheça sua capitã, que gosta de batalhar com pessoas fortes. A capitã do batalhão chega e interrompe o treino que Caim estava tendo com o batalhão. Dain explica para ela a situação e ela fica animadíssima em saber que Caim está ali, pedindo para que eles tenham um duelo imediatamente. O duelo começa e ela vai com tudo para cima de Caim, já ele não fica atrás. Os dois lutam em pé de igualdade, até que Caim resolve encerrar a luta e consegue render ela. Após ser derrotada, a capitã Tijuana se apresenta formalmente a Caim e está decidida a se casar com ele. Ele já fica todo assustado. O cara mal tem 10 anos e já vai para a terceira esposa. Caim até tenta meter uma desculpa para impedir isso, mas a capitã acaba arrastando ele para uma audiência com o rei para falar sobre isso. O rei fica bravo com ele e explica que Tijuana é uma princesa de onde ela veio, e explica também a ela que Caim já é comprometido, mas isso só a faz querer se casar com ele mais ainda. O rei fica perplexo como Caim pode ser tão forte só com 10 anos e decide testá-lo para saber a procedência de tamanho poder. Ele entrega para Caim um livro antigo, feito pelo primeiro rei de Esfort, que somente Caim consegue ler. Como ele acaba sendo pego com isso, Caim decide abrir o jogo e contar toda a verdade ao rei e todos presentes ali, mas ressalta que gostaria que tudo continuasse como está. O rei fica preocupado com a situação, mas sabe que Caim não é mau e poderá proteger o reino e sua família. Finalmente é o aniversário de 12 anos de Caim, e ele poderá se registrar na guilda de aventureiros. Após se registrar, Caim ganha seu cartão de rank G. Como sempre que entra em alguma guilda, Caim acaba arranjando confusão com alguns caras otários, mas acaba conhecendo um aventureiro rank A, chamado Cloud, que o ajuda naquela situação. Ele elogia Caim e espera poder fazer algumas missões com ele no futuro, talvez até convidá-lo para o seu grupo, composto por ele e sua esposa. Caim finalmente pega sua primeira missão como aventureiro, e parte para a floresta junto com Tijuana, que o encontra na saída da guilda e insiste em ir com ele. Caim acaba derrotando os goblins de que ele estava atrás e mais 30 lagartos verdes de uma missão que ele não tinha aceitado. Quando reporta isso na guilda, ele é chamado para falar com Cedric, um administrador da guilda. Cedric o acusa de trapaça e decide revogar seu cartão da guilda, já que Caim é um garoto e, em teoria, não teria como ele ter derrotado monstros de rank C. Nesse momento, o mestre da guilda chega,
E coincidentemente ele é irmão de Tijuana e explica quem é Caim e toda a situação para seus subordinados. No final, Caim recebe um pedido de desculpas e vira rank A, no mesmo dia em que ingressou na guilda. Ele tá a todo vapor. Enquanto isso, os deuses ficam preocupados pois eles precisam que Caim fique ainda mais forte do que já é, pois em breve, um ser maligno chamado Aaron, que foi selado há 300 anos, irá retornar. Como Caim já tem 12 anos, ele irá fazer a prova de admissão na Academia de Magia. Ele termina a prova escrita em meia hora. Na prova prática de magia, ele vê o nível das crianças de sua idade e fica um tanto quanto desanimado. Como a instrutora diz que eles podem usar qualquer tipo de magia, pois há uma barreira de proteção naquele local, mas Caim fica com um pé atrás. Ele tenta usar uma magia de nível iniciante. Ele acaba exagerando e destruindo o local do teste, e então, parte para a prova prática com espadas. Ele se encontra novamente com Cloud, que será seu oponente. Os dois lutam pau a pau, e como os instrutores veem o nível de Caim, o mandam para casa para ele só esperar pelos resultados. Ele já está basicamente aprovado. No dia dos resultados, Caim é chamado à presença do rei para conversar sobre o que se passou no exame de admissão, e Caim explica ao rei tudo o que aconteceu e como ele acabou destruindo o local do teste. O rei acaba explicando também que Caim acabou indo fazer o teste junto com os plebeus em vez de com os nobres. Por fim, entregando para ele a conta do conserto do local e dispensando Caim para que ele vá ver seu resultado dos testes. Caim passa como o melhor aluno da turma e está na mesma sala de suas noivas, Teles e Silk. Em seu primeiro dia na academia, Caim ouve em sua cabeça uma voz que o chama para conversar na biblioteca. Chegando lá, ele é teleportado para um lugar estranho com alguém fazendo café. Essa pessoa estranha sabe a verdadeira identidade de Caim e diz que o estava esperando. A pessoa que está na frente de Caim é Yuya Hirazawa, o primeiro rei que Esforte teve há 300 anos. Yuya, diferente de Caim, não reencarnou neste mundo, mas foi invocado para cá diretamente do Japão em sua época. Yuya conta a Caim que eles estão em um mundo que ele mesmo criou, por isso, ele tem o título de Deus da Criação, e ficou sabendo de Caim pelos outros deuses. Os deuses pediram que Yuya treinasse Caim para lutar contra Aaron, o deus maligno que está prestes a ressurgir. Yuya não pode cuidar dele como da última vez, pois agora é um deus como os outros e não pode interferir diretamente nesse mundo. E então, começa o treinamento de Caim. Ele deve treinar para subir até o nível 600 no mundo criado por Yuya e chegar à mansão onde estavam. Um ano naquele mundo equivale a um dia no mundo que Caim estava vivendo. Após alguns meses ali, Caim começa até a perder a sanidade. É quando ele encontra e salva um companheiro que ele chama de Haku, que o ajuda a prosseguir. Passados 4 anos naquele mundo, Caim consegue retornar à mansão de Yuya. Ele já está crescido e agora é hora de seu próximo treino, com um novo instrutor, Drai. E após um ano treinando com Drai, finalmente Caim consegue superá-lo e concluir o treinamento. Yuya explica a relação de Kazuya com este mundo e o deus maligno Aaron. Junto com Yuya, foram invocados para este mundo também os pais de Caim, que foram mortos pelo deus maligno antes dele ser selado por Yuya da última vez. Depois de 5 anos treinando para a vinda de Aaron, Caim finalmente irá retornar a seu mundo atual. Lá só se passaram 5 dias. E antes de ir, Drai o presenteia com seu filhote de dragão, Gin, para ser mais uma companhia para Caim, e Yuya pede que Caim entregue uma espada ao atual rei de Esforte. Após voltar a seu mundo, Caim explica ao rei o porquê de ter desaparecido e sobre o que aconteceu entre ele e o primeiro rei e entrega a espada que Yuya mandou. Além disso, Caim é notificado de que ele precisa completar a missão de capturar alguns bandidos para que sua promoção para aventureiro Rank A seja efetivada. Durante essa missão, ele encontra e salva suas antigas professoras, Millie e Nina, que estavam com problemas com esses bandidos. Caim conclui a missão e entrega os bandidos na guilda, onde ele encontra com Cloud que está de passagem por lá. É onde Caim descobre que Cloud é irmão de Millie. Os 5 começam a conversar sobre todo o poder de Caim e a influência que ele está ganhando, e ele lembra que tem de ir à escola pois já faltou a semana inteira. Na escola, como Caim é o ser mais poderoso do mundo, ele acaba estando muito desfalcado em relação a seus colegas, não podendo nem participar das aulas práticas de magia e espada para não causar muitos danos. Ele acaba ficando com raiva dessa situação, e tenta descontar tudo derrotando alguns monstros na floresta. E acontece novamente do pessoal achar que é alguma rebelião dos monstros por causa do estrago que ele fez. Em outro momento, naquela mesma floresta dos monstros, o selo que prendia Aaron fica cada vez mais fraco, e ele consegue ressurgir tomando o corpo de um dragão negro. Já na escola de Caim, pela primeira vez ele poderá participar de uma aula que envolva magia, já que em tese,
Na aula de invocação ele não poderia causar estragos ao ambiente onde estão. Enquanto geral invoca bichos fofos e tal, Caim tenta fazer uma invocação, mesmo receoso de invocar algum monstro dos grandes, mas o professor diz para ele não se preocupar com isso e diz que ele pode ir com tudo. Isso foi uma péssima ideia, pois o que Caim acaba invocando não é somente um demônio, mas o próprio rei dos demônios. 7. O rei demônio vê o status de Caim e se ajoelha perante ele, dizendo que ele aceita de bom grado formar um pacto com Caim para que ele seja seu mestre. Começo a desconfiar se realmente o Caim precisava ficar tão forte quanto os deuses dizem. Isso aqui já é exagero. Acaba que Caim forma um contrato com o rei demônio, e o professor que estava aplicando a aula reporta aquela atividade estranha ao rei, fazendo assim Caim ter que ir lá e se explicar. O rei pede para ver se o status de Caim aumentou depois de ter treinado com Yuya. Agora Caim, além de ter seu status como imensurável, porta o título de semideus. Diante de tudo isso, o rei decide que em breve nomeará Caim como visconde e dará uma cidade a ele. Porém a alegria não dura por muito tempo, pois nas terras do pai de Caim, a floresta dos monstros está um caos. É uma provável ameaça de uma rebelião dos monstros. Então Caim resolve ir até lá. Caim resolve dar uma passada na guilda para saber como está a situação dos aventureiros que estavam na floresta. Lá ele encontra com Millie e Nina, e resolve adentrar a floresta para descobrir o problema. Caim sente que algo ou alguém o está vigiando, e mesmo com sua busca, não conseguia descobrir o que era. Ele então decide invocar Sete para ajudar na investigação, e Sete invoca um de seus demônios mais poderosos, Dalmátia, que é ótimo para investigar. Caim volta para a guilda para relatar a situação a todos enquanto Sete e Dalmátia continuam investigando. Eles conseguem chegar ao fundo do problema. Aaron sente a presença deles e resolve começar a mandar suas hordas de monstros. Caim sente a presença maligna de Aaron e Sete vem avisá-lo que agora o negócio ficou sério. Então Caim parte para a floresta dos monstros para acabar de vez com isso. Começa então a batalha final de Caim contra o deus maligno. Ele pede que Sete ajude os amigos de Caim a proteger a cidade das hordas de monstros enquanto Caim vai em direção a Aaron. Sete invoca seus demônios mais poderosos, e juntamente com eles, a guilda de aventureiros tenta proteger a cidade da invasão dos monstros. Enquanto Caim e Aaron batalham, o pessoal lá atrás já tá pra não aguentar mais, pois são vários e vários monstros chegando a todo momento e parece que eles não diminuem. Mesmo Aaron não estando com seu poder completo, ele tá dando muito trabalho pro Caim, o que o obriga a usar uma magia de nível imperial, que Yuya descreveu em seu livro. Para proteger a todos, Caim consegue executar uma magia de nível imperial com um poder que pôde ser visto lá da capital, e assim, derrota o deus maligno. Confesso que eu achei que iria dar muito mais trabalho, mas assim, podemos concluir que o Caim provavelmente só tá abaixo dos deuses nessa obra, tirando o fato de que ele acabou de derrotar um deles, tendo tecnicamente 17 anos naquele mundo. Após salvar o mundo, Caim acaba ainda levando um sermão do rei sobre novamente controlar seus poderes. O rei não sabia de nada sobre Aaron e o plano dos deuses. Para agradecer a Caim por ter parado a rebelião dos monstros e por seus atos recentes, o rei o nomeia visconde e dá a ele uma cidade chamada Dorintol. Essa cidade é muito problemática e vários nobres já desistiram dela. Esse será mais um desafio que Caim deverá enfrentar. E claro, fazendo tudo do jeito dele. Os deuses se perguntam se está tudo bem em deixar tudo como está em relação aos poderes de Caim. Mas o velho Zenon acalma todos e diz que está tudo bem e que Caim ainda tem muito a fazer e a aprender. Vamos ver o que o futuro reserva para Caim. Assim se encerra finalmente a primeira temporada de Tensei Kizoku. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos. E comentar um anime que você gostaria de ver o recap aqui no canal. Até a próxima e tamo junto!